Se você quer ter contato com extraterrestres, tem algumas coisinhas que você precisa saber antes. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido e tô fazendo esse vídeo aqui porque na semana passada eu fiz um vídeo falando de uma viagem astral que fiz, onde entrei em contato com um ser extraterrestre que me levou para uma nave, eu fiz uma viagem. Enfim, se você quiser saber dessa história, você entra no card aqui ou no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e você assiste esse vídeo para entender do que eu estou falando. Mas isso gerou muita curiosidade, várias pessoas vieram aqui dizer que já tentaram contato e não conseguiram, me perguntar como eu fiz e me pedir para ensinar a fazer o que eu fiz. Então eu acho que nada melhor do que a experiência para poder dar uma base para vocês de por onde começar. Então eu vou contar agora como que eu tive o meu primeiro contato com esses seres extraterrestres. E o primeiro deles foi totalmente ao acaso. Eu nunca acreditei muito em extraterrestres. Eu, inclusive, tenho uma amiga, a Ju, né? Ju, você tá assistindo o vídeo, deve estar morrendo de rir. Mas ela sempre falou de extraterrestres, ela sempre gostou desse assunto e ela falava muito disso para mim e para outras pessoas e, na verdade, todo mundo zoava muito com ela. Mas ela falava com extrema convicção de que isso existia e dizia que algum dia eu ia entender. E eu, lógico, pensava que era uma grande bobagem, que era porque ela assistia muito filme de ficção científica e tinha colocado isso na cabeça dela. Mas, quando eu tinha 35 anos, isso foi em 2018, eu tive a minha primeira experiência e eu fiquei totalmente chocada. Na época, eu morava na cidade de Limeira, que inclusive é a cidade do Laércio Fonseca, todo mundo deve conhecer ele aí como uma referência na ufologia do Brasil. E eu tive essa experiência, estava no meu quarto, deitada, me preparando para dormir, e de repente eu senti alguma coisa chegando dentro do quarto. Senti o ambiente ficando diferente. Essa janela do meu quarto ficava virada para a rua, então entrava um pouco de claridade da iluminação pública, mas de repente ficou mais escuro, como se algo tivesse cobrindo aquela persiana da porta. E eu fiquei totalmente paralisada e pensando, meu, o que está acontecendo? Eu tô sozinha aqui, eu moro sozinha, só tô eu e meu cachorro que tá dormindo, até roncando aqui, e de repente se faz uma escuridão dentro do quarto. E eu fiquei um misto de surpresa com um pouco de medo também do que estava por acontecer. Nesse tempo, eu já estava trabalhando com terapias energéticas espirituais, então já tinha um certo conhecimento, mas não dessa parte extraterrestre. Eu tinha conhecimentos mais da parte espiritual, que era o que eu estava trabalhando naquele momento. Mas de repente, eu sinto duas presenças no meu lado esquerdo e mais uma outra presença no meu lado direito. Nesse ponto, eu não estava vendo nada. Eu só sentia que tinha pessoas ali e era muito forte isso. Era como se fossem pessoas mesmo, físicas, que estavam ali no quarto, só que eu não conseguia vê-las. E de repente comecei a ouvir, mas era um ouvir com o meu pensamento, não era com os ouvidos. E esses seres começaram a falar comigo e me dizer para eu ficar calma, que aquilo estava acontecendo comigo, que eles estavam querendo se comunicar comigo e que eles não tinham vindo para me machucar, para me fazer mal, que eles tinham uma informação para me passar e eles queriam que eu realizasse algumas missões, que isso era uma coisa que já estava programado. Enfim, ficaram me falando várias coisas que eu não consigo nem me lembrar tudo porque eu fiquei tão extasiada e ao mesmo tempo eu não sabia se eu estava acordada, se eu estava dormindo, se eu estava sonhando. E eu sabia, na verdade, que eu estava acordada, mas ao mesmo tempo parecia muito surreal para que eu acreditasse naquilo. E eles foram me falando uma série de coisas, eu tenho até uma parte disso registrado em áudio e algumas partes também que depois que essa experiência passou eu acabei escrevendo, mas foi totalmente não intencional. Eu não estava esperando, eu não acreditava tanto nisso, eu pensava assim, pode ser que exista, pode ser que não exista, mas eu não tenho nada com isso, estou fazendo aqui a minha parte no trabalho espiritual e tanto faz para mim isso existir ou não existir. Só que mesmo assim, isso aconteceu. E depois desse dia,
isso passou a acontecer com mais frequência. E cada vez isso ficava mais nítido. Naquele primeiro momento eu não vi nada, eles começaram a se comunicar telepaticamente comigo, me falar algumas coisas, e eu sentia que eles se aproximavam de mim. Teve até um dado momento que ele estava bem do meu lado, um deles, né, o que estava na minha direita, ele estava bem do meu lado, e eu sentia como se ele estivesse mais ou menos aqui, assim, onde está a minha mão. Só que eu não via fisicamente. E aí eu ergui a minha mão e fui para tocar, para ver se realmente tinha alguma coisa ali. E na hora que eu coloquei a minha mão, ela atravessou, assim, claro, eu não estava vendo, mas eu senti que minha mão atravessou aquilo e a temperatura mudou completamente aonde eu tinha colocado a minha mão. E aí eu fiquei mais extasiada ainda, eu falei, meu, isso está acontecendo, eu estou sentindo fisicamente isso. E depois, nos outros dias que se seguiram, isso foi acontecendo outras vezes repetidamente. Depois eu comecei a vê-los fisicamente, eu via uma aparência mediana, não eram altos, era uma aparência mediana, e eles tinham uma pele meio azulada. E depois, claro, né, eu até estudando um pouco mais a respeito disso, e até pelo que eles me falaram naquele momento também, eles me disseram que eram arcturianos. E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, vi alguns vídeos, inclusive do Laércio, né, que citei aqui, e comecei a falar com outras pessoas que também tiveram experiências, e aquilo foi começando a fazer muito parte da minha vida. Então, eu comecei a registrar tudo isso. Então, eu tenho diversos registros em áudios, tenho registros em escritos, também tenho psicografias, eu cheguei a psicografar alguns deles, eu estava sempre com um caderno e sempre com o celular, fazendo gravações, inclusive cheguei a fazer algumas gravações em que saíram sons estranhos no meio das gravações, tenho algumas coisas dessas guardadas, registradas. Essa foi a minha experiência e o que eu percebi é que isso começou a acontecer a partir do momento em que eu comecei a passar por alguns processos, por alguns desenvolvimentos, e eu comecei a me autoconhecer. Essa é a parte mais importante. Algumas pessoas acham que é só fazer uma técnica, que é só fazer meditação, que vai ter o contato. Eu cheguei até a receber algumas mensagens de algumas pessoas, comentaram no vídeo anterior, e também que me mandaram mensagens no privado, foram lá no meu Facebook, foram no meu Instagram, e chegaram a dizer para mim que não tem por que eles não contatarem essa pessoa, que eles têm que provar para mim que isso existe, que eles são de verdade, e na verdade eles não têm que provar nada para ninguém. Eles não estão aqui para provar nada para ninguém. Eles só entram em contato com as pessoas que vão realmente realizar alguma coisa. Não estou dizendo que eu sou um ser iluminado e que eu sou diferente das outras pessoas. Não, mas eu realmente me entreguei para isso. Eu realmente, naquele momento que eles me contataram pela primeira vez, eu tinha tomado a decisão de que eu ia transformar a minha vida em prol disso, que eu ia viver a minha missão de ajudar pessoas, que foi o que eu sempre quis na minha vida e eu não estava conseguindo vivenciar. E depois lá dos meus 34 anos, que eu contei em vários vídeos, deixo aí também a playlist com a minha história, que eu decidi que eu realmente ia dedicar a minha vida para isso. E não só eu decidi, mas eu realmente fui e fiz, eu me entreguei completamente para isso. Eu creio que isso mostrou para eles que eu realmente estava apta para realizar alguma coisa nessa direção. Então, a partir daí, eles começaram a me orientar com frequência. Inclusive, o fato de eu estar aqui hoje em Florianópolis foi uma orientação deles. Eu saí da onde eu estava em direção ao sul, não sabia para onde eu estava indo. Eu recebi informações de todas as cidades por onde eu ia passar e mesmo que eu não tivesse programando ir para essas cidades, eu acabei indo para lá e de repente eu percebi, eu falei, nossa, essas cidades todas que eu tô passando, isso depois que eu já tinha passado, né? Todas essas cidades pelas quais eu tô passando foram indicações para mim, elas foram sendo indicadas. E foi muito louco, porque quando eu recebi essa indicação de ir para o sul, eu também, ao mesmo tempo, eu recebi mensagens de várias pessoas que do nada falaram, olha, eu senti de te falar isso, se você precisar de um lugar para ficar, você pode ficar na minha casa. E essas 4 ou 5 pessoas que me disseram isso
praticamente assim, foram acho que 2 num dia e 3 no outro, foram as pessoas que moram nas cidades todas pelas quais eu passei até chegar aqui em Florianópolis. Então eu fui recebendo um mapa desses seres e eu cheguei aqui, eu tô aqui hoje, eu desenvolvo esse trabalho hoje, todo voltado para isso. Mas não é assim que você simplesmente exige deles, se vocês não aparecerem para mim, eu não vou mais acreditar em vocês. Eles não se importam com isso. Eles estão contatando realmente as pessoas que querem levar as mensagens deles para algum lugar, que querem fazer algo a respeito disso. Então, para que você possa ter esses contatos, não é só por diversão, não é só porque você está curioso, não é só por isso. Você tem que realmente ter um objetivo claro. Eles não perdem tempo, eles não são emocionais, eles não ficam pensando, coitadinho do fulano, ele quer ter um contato extraterrestre, vamos lá ajudá-lo. Não é assim que funciona. Eles pensam no objetivo lógico e prático das coisas. Muitas vezes até quando eu tive conversas com eles que eram extremamente emocionais, eles ficaram meio assim, tipo, pra que tudo isso? Como eu falei lá no vídeo anterior, né, sobre um deles, que inclusive me disse que eu estava olhando para a estrutura de uma parede, eu estava intrigada com a textura da parede da nave, e ele, tipo assim, tanta coisa para você se interessar e você está se interessando pela parede. Então eles não entendem a nossa forma de pensar, eles têm uma forma muito mais evoluída de pensar nas coisas. Então, se você realmente quer ter um contato, não acho que isso vai acontecer só porque eles acham você legal, acham você bonitinho, porque não é assim. Então, realmente tem que ser uma coisa de total entrega. Você precisa de muito autoconhecimento, porque às vezes você pode ser que não veja, mas você vai receber essas informações mentalmente, como que uma comunicação telepática. Você pode ter isso, por exemplo, numa paralisia do sono. Aí os seres tentam entrar em contato com elas, mas elas não conseguem compreender a mensagem, porque elas estão tão apavoradas com a situação que elas não entendem que elas estão recebendo uma mensagem. E às vezes tem também o caso da pessoa não saber quem ela é, não se compreender e ela simplesmente receber uma mensagem que pode ser extraterrestre, só que como essa pessoa não se conhece, ela pode pensar que aquilo foi uma história que ela inventou na cabeça, é uma imaginação dela. Então é muito complicado para a pessoa que canaliza, que muitas vezes ela acaba passando a ideia para os outros de que foi um pensamento dela, que foi um sentimento dela, e nem sempre é. Então, a gente tem que saber separar. Isso aqui é uma coisa que eu tenho conhecimento, isso aqui é uma coisa que eu chegaria a essa conclusão pelas vivências que eu passei. Então, é uma coisa muito mais complexa do que você imagina. Se vocês estudarem um pouquinho mais disso, vocês podem ver que eles estão o tempo todo nos ajudando, eles já evitaram muitas coisas catastróficas, por mais que você pense que, mas ainda acontece muita coisa, poderia ser muito pior se eles não estivessem aqui nos auxiliando. Então, isso pode parecer uma ilusão, pode parecer uma brincadeira, pode parecer uma mera curiosidade, mas não é. Se você realmente tem essa vontade, se você realmente vê isso como uma missão na sua vida, você tem que realmente se entregar para essa evolução, para essa transformação, para essa mudança que você tem que fazer na sua vida. Não adianta falar eu quero. Você tem que mostrar, você tem que ir se transformando. Se você vê os meus vídeos antigos, tem um que eu conto uma parte da minha história, foi inclusive o primeiro vídeo onde eu contei uma parte da minha história, que eu fiz em agosto de 2018. Isso foi alguns meses depois de eu receber esse contato. E realmente ali eu me joguei para isso tudo. Se você assistir, eu vou deixar aqui no card, vou deixar também na descrição do vídeo para vocês assistirem esse vídeo, para vocês entenderem a entrega que tem que haver. Não é simplesmente uma curiosidade. Isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante e a gente tem que realmente estar empenhado em seguir essa vocação. Vocês podem ver que todas as pessoas que fazem essas canalizações, que recebem essas informações, elas estão completamente engajadas na causa. Né? O Laércio Fonseca é uma dessas pessoas, tem a Mônica Medeiros,
Tem outros aí que são de outros países também, não vou me recordar agora do nome de todos, mas vocês podem ver que o que eles têm em comum é que eles são pessoas que realmente se entregaram completamente para essas missões e eles trabalham em prol disso. Eles estão aqui para ajudar as pessoas nessa evolução. Eles estão aqui para dizer coisas como essa que eu estou dizendo para você agora. Não adianta só você querer, você tem que agir. Eu falo das minhas experiências porque eu quero mostrar para vocês que a gente só pode ser as coisas quando a gente realmente vive as coisas. A gente só pode falar das coisas que a gente realmente experienciou. E muitas vezes aquilo que eu estou falando aqui não vai ser a tua experiência. Então não adianta só você ficar nessa coisa de se pautar pelos outros. Ah, mas tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo. A gente inclusive indica para que vocês busquem fazer as coisas, para que vocês busquem ter as próprias experiências, porque a experiência é diferente para cada um. Existem médiums que veem, existem médiums que ouvem, existem médiums que psicografam, existem médiums que nunca viram nada, mas eles têm uma sensação. Inclusive tem uma pessoa que eu sigo, que é o Raoni, do Despertando, ele mesmo fala que ele não vê, ele faz tudo intuitivamente. Então existem muitas pessoas que estão aí fazendo o trabalho e cada uma está fazendo ao seu modo, dentro daquilo que conseguiu desenvolver dentro de si mesmo. Então não adianta você achar que fazendo uma chantagem com seres de luz ou com extraterrestres, você vai conseguir alguma coisa deles. Você precisa mostrar a sua transformação. E aqui nesse canal a gente está completamente disposto a ajudar você nessa transformação. Por isso que a gente mudou o nome desse canal para Desperte Seu Melhor. Porque quando você despertar esse melhor em você, é que você vai conseguir ver além desse véu que está te cobrindo. Você vai começar a entender a multidimensionalidade, você vai conseguir entender essa conexão que a gente tem com o nosso eu superior, como isso funciona, como isso se desmembra, como você faz viagem astral, como são feitos os contatos extraterrestres, como são feitos os contatos com entidades positivas, com seres de luz, com os mestres ascensionados. Então tudo isso você só vai conseguir entender quando você experienciar. Eu posso aqui te dar vários caminhos, mas só você pode pegar as suas pernas e percorrer esse caminho. E talvez o seu caminho seja parecido com o meu, talvez seja parecido com o de outras pessoas, talvez seja diferente de tudo que todas as outras pessoas já passaram, mas você tem que fazer esse caminho, você tem que percorrê-lo. Não adianta querer milagre, não adianta ficar pegando um monte de técnica jogada a esmo na internet aí e achar que assim você vai chegar em algum lugar. É primeiro a transformação, ó, daqui, de dentro para fora. E quando você fizer essa transformação de dentro para fora, você pode até usar técnicas. Inclusive depois eu vou fazer outros vídeos aqui ensinando algumas técnicas de relaxamento que vão ajudar você a se conectar e tudo mais. Mas se você não se desfizer todo e se refazer e redescobrir quem você realmente é, para você começar a entender a sua missão aqui, não adianta ficar pressionando algo externo para que isso aconteça com você, porque não vai dar certo. Eu estou sendo muito sincera aqui com vocês, eu gostaria muito de ter uma técnica, porque essa experiência realmente é muito legal, é muito fantástica. Para muitas pessoas gera muito medo, tem pessoas que adquirem pânico, ficam doentes realmente quando começam a ter esses contatos, porque elas não estão preparadas, embora elas queiram, embora elas às vezes até vieram para essa existência para fazer isso, é por isso elas têm esse contato, só que elas não estão preparadas, porque elas não estão engajadas no seu autoconhecimento, ou elas ainda não entenderam o que realmente é o autoconhecimento, o que realmente é a expansão de consciência, o que realmente é cocriar a sua realidade, o que realmente é, por exemplo, a mecânica quântica nisso tudo. Então tem muitos detalhes que você precisa entender. Continue aqui nesse canal, porque eu vou continuar falando desses detalhes para vocês. Aos poucos eu vou abrindo mais. Eu sei que se você chegou aqui agora, talvez você não esteja entendendo completamente o que eu estou falando, mas tem vários outros vídeos. Começa aí do começo, a gente tem uma playlist aqui que chama Do Começo ao Fim, e você pode iniciar lá dos primórdios, onde eu falo da televisão, onde eu falo de autossabotagem, onde eu falo de assuntos um pouco menos complexos, até chegar nesse assunto aqui. Mas a partir de agora a gente vai expandir mais, eu vou falar dos assuntos simples, vou continuar falando, eu gosto de falar dessa forma mais simples, mas eu também preciso que vocês comecem a abrir mais a mente de vocês, para que vocês consigam ter essa outra noção, para que vocês possam dar esse outro salto, que vai ser muito importante a partir de agora.
Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se não gostaram, comentem aqui embaixo, compartilhem com seus amigos, curtam o vídeo também para a gente atingir mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!